A chuva volumosa desta quarta-feira provoca transtornos em várias regiões de Santa Catarina. Há registro de volumes acima de 100 milímetros de chuva, inclusive, Ramon, em municípios aqui da nossa região, meio-oeste catarinense. Tangará foi um dos locais onde o volume de chuva passou dos 100 milímetros, chegando perto de 160 milímetros na localidade de Marari. Marari, que fica entre os municípios de Tangará e Ibiã. Ibiã talvez foi onde ocorreu a situação mais crítica, com o transbordamento de 2 rios que cortam o município. Algumas famílias tiveram que ser realojadas. Um homem foi resgatado após ser arrastado pela enxurrada e ficar preso a uma árvore. Em Videira, choveu aproximadamente 70 milímetros desde a noite de ontem, podendo chegar a 100 milímetros até o final do dia. Em Caçador, o acumulado passa de 60 milímetros. Joaçaba também é um dos municípios que registra um volume de chuva grande. Lá em Joaçaba, por exemplo, ultrapassou 120 milímetros. Também há registro de alagamentos em Curitibanos, em Capinzal, Lacerdópolis, Videira, entre outros municípios. Além da chuva, ventos fortes, Ramon, também ocasionaram queda de árvores em algumas localidades. E por conta de todos esses transtornos e essa previsão de grande volume de chuva, desde ontem a Defesa Civil já tinha emitido um alerta para o risco alto de enxurradas, alagamentos, deslizamentos. E esse alerta vale para todo o dia de hoje ainda. Nós vamos agora até Ibiã para saber mais sobre a situação do município, onde o nosso colega Yuri Pascoal, desde o início da manhã, acompanhou todos os detalhes. Muito bem, estamos aqui na cidade de Ibiã, onde após uma grande enxurrada, causou muitos danos, não apenas para o munícipe, mas também para a cidade de Ibiã. Vou conversar com o sargento André Peters, do Corpo de Bombeiros de Tangará, que traz maiores informações para a gente. Peters. Então tivemos o acionamento por volta das 15 para as 7 da manhã, que havia tido uma enxurrada no município de Ibiã. Prontamente colocamos nossos materiais em nossas viaturas e deslocamos para cá. Já no deslocamento teve o caso de uma ocorrência de resgate em Santo Alessio, no qual foi resgatada uma vítima que estava ilhada, presa numa árvore. Eu mesmo fui tentar atravessar um pontilhão e foi arrastado pelas águas. Obtivemos sucesso, nisso fizemos um levantamento de quem precisava ser removido. Temos uma equipe no interior, na linha Gramadinho, fazendo a remoção de um casal de idosos que necessita de atendimento médico e também de uma senhora que precisa ser retirada de um local aqui que está tomado pelas águas. Mais ou mais a situação agora, as águas baixaram bem, então está mais tranquilo já no momento. E as ocorrências, elas estão concentradas aqui em Ibiã ou em Tangará tivemos alguma ocorrência também? Tangará tivemos algumas coisas de deslizamentos, mas nada tão grave até no momento, então nós montamos uma base aqui em Ibiã, trouxe uma equipe com a caminhoneta, com o barco e uma ambulância que está em atendimento também aqui no interior, para a gente permanecer em Ibiã para poder dar apoio ao município de Ibiã. Para maiores informações, entre em contato com o Corpo de Bombeiros. Precisando do 93, vai dar na Central Curitibanos e lá para nós, ou entra em contato com a Prefeitura de Ibiã, que a nossa também a gente consegue despachar daqui. Tá, okay? Obrigado pelas informações ao sargento Peters, repórter Yuri Pascoal. Obrigado, Yuri. Então, como ele informou no boletim, né, ainda bem as águas baixaram já no decorrer da manhã, mas fica aí toda a nossa força aos moradores de Ibiã, porque a enxurrada ela causa diversos transtornos, né, tem toda uma recuperação agora das áreas que foram alagadas e fica aquela lama também, tem a parte da limpeza, mas o importante é que ninguém se feriu com gravidade, não tivemos casos graves, né, a gente espera que tudo volte à normalidade o mais rápido possível. E os temporais que começaram ainda na madrugada de hoje ocorrem por conta do avanço de uma frente fria que passa pelo sul do país, além da influência de um sistema de baixa pressão presente no Paraguai. Daqui a pouquinho a gente traz a previsão do tempo e também um representante da Defesa Civil Regional falando sobre a condição do clima para hoje, mas agora vamos saber como foi e como está a situação da chuva em Caçador. Nas últimas 6 horas, choveu aqui no município de Caçador o equivalente a 43 milímetros de água. Muita chuva para um curto espaço de tempo e algumas situações acabaram aí chamando a atenção da Defesa Civil aqui no município de Caçador. Converso com o coordenador, o Sérgio Eloy Bisotto, trazendo todos os detalhes de como que está a situação aqui em Caçador. Bisotto. Sim, tivemos aí já as chamadas no início da madrugada, quando começou a chuva um pouco mais forte, veio acompanhada de vento, onde
causou alguns destelhamentos na nossa cidade, principalmente no bairro Alto Bonito. Os danos não foram de grande monta, em torno de 12, 13 famílias que a gente recebeu chamada que foram afetadas, e também sobre alagamentos, alguns pontos, principalmente por entupimento de boca de lobo, e já na madrugada nós tivemos queda de muro aí sobre uma residência, não tivemos ninguém ferido, felizmente, mas comprometeu parte da estrutura da residência. Tivemos também queda de árvores sobre parte da residência e também com danos de pequena monta, e a gente então vem acompanhando a grande quantidade de chuva que vem acontecendo nas últimas horas. Nós tivemos nas últimas 6 horas aí uma quantidade de 43 milímetros, uma quantidade bastante grande se for comparar a quantidade prevista para o mês todo, né? E então a gente vem fazendo esse acompanhamento junto à população, atendendo os chamados aí para resolver as situações ou tentar pelo menos amenizar a situação. Bisotto, como é que fica a situação do tempo a partir de agora? Temos previsão de mais chuvas, enfim, qual é a situação? Sim, segundo os informes da meteorologia e também da Defesa Civil do Estado, durante o dia de hoje ainda vai continuar, vai persistir a chuva em alguns momentos um pouco mais forte, então é uma situação que deixa nós sobre atenção, e também nós passamos para que a população, qualquer situação que venha ocorrer, principalmente rachaduras de paredes, de muro, inclinação de árvores, também aí situação mesmo de alagamento, que entre em contato imediatamente com a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros ou também com a Polícia Militar, para que nós possamos então estar indo até o local aí para orientação, para que não venha acontecer nada de principalmente a vida das pessoas. E agora nós vamos saber como está a situação no município de Videira. O repórter Ernesto Júnior conversou agora pela manhã com o coordenador municipal da Defesa Civil, o Luiz Gabriel Fianco. Desde as primeiras horas da madrugada desta quarta-feira, o município de Videira segue acompanhando as chuvas que em inúmeros momentos, tais quais esse, seguem torrenciais. De acordo com o Luiz Fianco, coordenador da Defesa Civil no município, até o momento foram 50 milímetros de chuvas que caíram em Videira. Bem intensa, digamos assim, né? Mas diferente do que acontece aqui nos municípios aqui ao nosso entorno, né? Os índices deles já são maiores do que os nossos, e assim como eu já tinha citado ontem, né? Acredito que ainda ficará entre os 80 e os 100 milímetros ao longo de todo o dia, né? Aí já para o dia de amanhã já começa a dar uma reduzida, porém é uma reduzida leve, né? Aí nós já temos novas previsões já para o próximo final de semana de bastante chuva, né? O coordenador da Defesa Civil de Videira, Luiz Fianco, ainda confirmou que a expectativa é de que a chuva siga em Videira até o próximo final de semana, sendo que no domingo ela deve voltar a ser torrencial, tal qual esta quarta-feira. O índice de chuvas pro domingo é muito parecido com o índice de chuvas de hoje, né? Até a Epagre aqui noticia entre 70 e 80 milímetros para o domingo, né? Então, creio que ficará mais ou menos da mesma intensidade das chuvas de hoje, né? E claro, torcemos para que não haja rajadas de vento, né? Que para não gerar transtornos aí com destelhamento de residências, né? E assim, referente à questão do monitoramento dos rios, nós seguimos diuturnamente fazendo esse monitoramento, né? Tanto nós aqui da Defesa Civil do município, assim como a Defesa Civil regional, né? da Coredec regional aqui do estado de Santa Catarina. Nós seguimos monitorando esses níveis, né? Até porque nós sabemos da problemática da questão de enchentes, né? Só que para acontecer que os rios de fato extravasem a calha, né? Que saiam fora do leito normal, necessita sim aí pelo menos 48 horas de chuvas intensas e ininterruptas, né? Sem parar. Aí sim o alerta já muda de configuração, né? Mas como a gente tem essa previsão aí até domingo de tempo instável, né? Nós vamos seguir fazendo esse monitoramento durante todos esses dias, né?
Até o momento, o município de Videira registra apenas 2 pontos de alagamentos em estradas vicinais do interior, como afirma o coordenador da Defesa Civil. Conforme ao passo que a chuva aperta um pouco, né, tem alguns pontos locais que fazem esse tipo de problema de alagamento. Até em contato agora com a Secretaria de Agricultura do município, através do João Leandro, do secretário, eles estão fazendo o monitoramento das estradas vicinais, das estradas do interior, né? E ele já noticiou que há 2 pontos aqui no interior do município, qual estão com um alagamento interrompendo o tráfego da via, né? São esses pontos lá no Passo da Felicidade, próximo à propriedade do Andreola, e lá na linha Fantim, próximo da propriedade do Argenta. Então são 2 locais aí que no município, né, na parte do interior, não estão dando passagem, né, devido ao alagamento. E agora a gente vai trazer uma informação mais ampla e válida, principalmente no sentido de orientação em relação às chuvas que já aconteceram e que tem previsão de seguirem até o início da próxima semana. O repórter Douglas Alves conversou ontem com o coordenador regional da Defesa Civil, mas essas informações elas são válidas aí até o fim de semana, não é, Murilo? Exatamente. O Paulo César Gaioves, que falou sobre a previsão do tempo para os próximos dias e como as forças de segurança estão se preparando caso a chuva seja persistente. Olá a todos vocês que estão nos acompanhando, trazendo informações então sobre a Defesa Civil. Vim conversar então com um coordenador da Defesa Civil Regional, Gaioves, que vai nos passar mais detalhes. Situação preocupa para o meio oeste ou não, Gaioves, essa situação? A situação ali referente às chuvas, a gente tem aí para o dia de ontem, terça-feira, os alertas para temporais emitidos pela Defesa Civil e tem para o início da quarta-feira e decorrer do dia chuva volumosa, né? Ao iniciar aí a madrugada de terça para quarta-feira, uma chuva bem volumosa, com previsão pluviométrica aí de 60 a 90 milímetros de chuva e pontualmente 100 milímetros ou excedendo aos 100 milímetros. Então temos 2 eventos, um evento meteorológico aí para terça e quarta, então chuva muito intensa, torrencial, e na sequência nós temos aí sexta, sábado e domingo, novamente, eventos de chuva volumosa, né? Temos ocorrências associadas aí a alagamentos, enxurradas, né? Quedas de muro. Os problemas comuns aqui da região do Vale do Rio do Peixe, aqui, que abrange aqui principalmente, né? Caçador, Rio das Antas, Videira, Pinheiro Preto, Tangará. Então, inicialmente, o nível é de atenção, né? Que a população comece a monitorar o nível dos rios e a evolução da subida das águas. E para sexta, sábado e domingo a gente volta a ter eventos de chuva, mas aí novos boletins serão emitidos pela Defesa Civil. A gente convida a todos que participem ali das mídias sociais da Defesa Civil de previsão do tempo. Então a Defesa Civil tem boletins meteorológicos junto ao Instagram, junto ao YouTube, agora também no TikTok. Então, para atingir o maior número de população, né, e trazer para as pessoas a cultura de prevenção e se prevenir sobre os possíveis eventos, né? Situação das pessoas já que estão numa situação de risco, qual que é a orientação principal já? A orientação principal é que eles procurem se ater aos níveis dos rios, né? Então a gente tem as populações ribeirinhas, né, em Caçador, Rio das Antas, Videira, Pinheiro Preto, Tangará. Então que essas pessoas que são frequentemente afetadas pelas cheias do Rio do Peixe, que eles monitorem os rios, que eles estejam também sempre em contato com as defesas civis municipais, né, dos municípios aí, acompanhando a evolução do Rio do Peixe, o Rio das Pedras, o Rio 15 de Novembro, para possíveis saídas das suas residências, uma busca de abrigo com parentes, né, ou com abrigos públicos municipais, caso seja necessário. Mas inicialmente para quarta-feira, monitoramento das condições do rio, monitoramento da subida do nível, né? Aí futuramente aí para sexta, sábado ou domingo que nós podemos ter um risco um pouco maior, né? Que daí vai somar a chuva de quarta-feira com a nova chuva que a gente vai ter aí sexta, sábado até a madrugada e domingo. Situação de granizo, tem essa possibilidade ainda nesse período? Então ontem a gente teve granizo na região de Chapecó, teve aí próximo às 17, 18 horas queda de granizo na região de Chapecó. E já para quarta-feira, dia de hoje, sexta, sábado e domingo, a persistência de chuva volumosa, né? Aí
Mas, se existirem alertas para granizo eventualmente, a Defesa Civil emite os alertas aí de curto prazo, aí de até 3 horas, né? A gente tem na região aqui também muito eficiente o antigranizo, né? Que os municípios têm, algumas partes pelo estado, algumas partes cobertas pelo município, que minimizam o tamanho das pedras quando não neutralizam por total, né? Então, diminui os impactos e os danos, né? Tanto na agricultura quanto nas residências e lares. O alerta para temporais, para possível ocorrência de granizo era mais ontem, na terça-feira. Hoje o alerta é para chuvas volumosas, como de fato aconteceu, e essas orientações, elas são muito importantes. Fique atento se a condição da chuva continuar, possíveis rachaduras em paredes, árvores inclinadas, isso é sinal de deslizamento. Não brigue contra os sinais da natureza, né? Ao nível dos rios também, o pessoal fique alerta. Vamos torcer para que não precise, né? Que a gente não chegue a um ponto como esse, mas vamos ficar alerta e torcer para que a chuva dê uma acalmada. Os rios que transbordaram até agora são rios menores, que receberam um grande volume de água em pouco tempo, quer dizer, enxurradas, né? Agora, o alerta fica para os rios de maior tamanho, como o Rio do Peixe, que passam a receber todo esse volume de água, e aí o nível deles vai se elevando, podendo transbordar nas próximas horas. O Rio do Peixe, a partir de agora, já começa a ficar em alerta, porque já está demonstrando o aumento do seu nível. E aí muitas comunidades acabam tendo risco de serem alagadas, principalmente aqueles pontos que são os que primeiro são afetados, né? E aí que fica o alerta. Se você tem histórico aí onde você mora do rio transbordar com um grande volume de água, então fique em alerta e, se possível, vá para outro local. Não espere a água atingir, alagar a sua residência para depois fazer isso, porque aí pode ser pior. E uma informação que acaba de chegar é que o prefeito de Erval Velho declarou situação de calamidade no município, porque lá o rio Erval, que corta a cidade de Erval Velho, transbordou e deixou o centro do município debaixo d'água. Muito bem, essa informação que nos chega de última hora, e é isso, né? Vamos torcer para que nada de mais grave aconteça, mas a previsão ela indica a possibilidade de mais chuvas ainda nos próximos dias, então fica esse alerta.